Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? Ok? Sim, sim. Senhor diretor, o senhor vai bem? Também. Ok? Ah, sim, é o caso do horário. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, para países lusófonos, ou seja, de língua portuguesa, e outros que porventura falem outros idiomas, inclusive outros planetas, que comuniquem-se através, por exemplo, da telepatia. Não precisamos de língua falada, nem língua escrita. Ah, meu pai, o troço mais chato. De verdade, hoje eu trouxe aqui um tópico que é, como sempre, mais um daqueles tópicos insuportáveis da matemática, mas esse traz certas dúvidas. Eu conversei com uma turma essa semana e o povo ficou me olhando assim, da onde que veio isso? Então eu vou contar de onde veio, aqui na pedra 3210. Vou ficar no cantinho bem rápido, agora eu vou embora, tchau. Você já me conhece, não preciso ficar no cantinho, não incomodando. Eu vou contar uma coisa, talvez pela 100ª vez, só essa semana, que diz respeito a esse troço biruta aqui. Não, não é elipse, que mano é elipse, velho. Vou falar de elipse, eu não sou da geometria. Geometria é coisa de gente biruta. Geometria. Bem devagar. Olha que coisa de gente doente. Eu tenho dois conjuntos, A e B, certo? E eu tenho alguns elementos aqui, ó. Se vocês escutarem uma gargalhada no fundo, é que o povo não sabe morar em apartamento. O centro da cidade é insuportável. Não queiram, por nada deste mundo, morar no centro da cidade. Somente perto quem não tem educação. Então, olha que bonitinho. Olha, isso vem para cá. Isso vem para cá. Isso vem para cá. Certo? Então, olha que coisa bacana nós temos aqui. Nós chamávamos, de conjuntos A e B quando éramos pequenininhos. Agora a gente cresceu. Isto aqui é X. Isto aqui é Y. Certo? Então, bem devagar. Para que isso aqui seja uma função, nós vamos falar hoje de função e de várias coisas. Temos que falar nisso, porque a matemática A, praticamente 100% dela é baseada em função. Então temos que falar desse assunto. Nós já vimos em outros encontros que para que isso seja uma função, cada x tem que ter o seu próprio y. Então lembre, eu já contei isso em alguns outros encontros, eu vou contar aqui de novo. Há situações que eu posso ter e há situações que eu não posso ter. Então, bem devagar. Isto daqui eu não posso ter quando o assunto é função. Isso aqui não é função. Agora, isso daqui perfeitamente é uma função, certo? Então, o que eu não posso ter? Fazendo a cor certa, né? Fazer um troço bonito aqui, né, tchê? O que eu não posso ter? Um x chegando em 2y. Agora, o que eu posso ter? 2x diferentes chegando no mesmo y. Isso pode. Então, eu não poderia ter, por exemplo, 2 chegando em 2 e 3, por exemplo. Mas eu posso muito bem ter menos 2 e mais 2 chegando no 4. Certo? Então, eu não posso ter um x com 2 ou mais y, mas eu posso ter 2 ou mais x com o mesmo y. Certo? Muito bem. Então, vamos dar nomes a essas coisas. O conjunto x, lado esquerdo, é chamado de domínio da função. Ou seja, quais são os valores possíveis para x. O y, que é o lado direito, é chamado de contradomínio. Certo? Só que cuidem agora. Este valor boboca aqui não tem nenhum correspondente lá no conjunto anterior, lá no x. Então, ele só faz parte do contradomínio. Por quê? Olha que bacana. Nós temos aqui um conjunto formado por alguns elementos que têm correspondente. Ou seja, esses três aqui, ó, esses três têm um correspondente lá no x. Então, eles não fazem parte apenas do
contradomínio. Esse daqui tem um nome especial. Este povo aqui é chamado imagem do conjunto. Imagem da função, desculpe. Então, lembrando, lado esquerdo, x, domínio. Lado direito inteiro, contradomínio. E o povo aqui do y, ou seja, do contradomínio, que tem correspondentes lá no x, é chamado de conjunto imagem. Certo? Tudo bem. Eu vou dizer uma frase para os senhores, uma frase estranha. Quando a banca diz assim, função de x em y, a banca não está dizendo nada além do que você já sabe. X em y, ou seja, sai do x e vem até o y como deveria ser. Então, a banca não disse nada de novidade. Só que a banca pode dizer quem são os conjuntos x e y. Primeiro, lembrando, este daqui, de novo, é o domínio, isto daqui é a imagem, certo? Veja que se a banca não disser coisa alguma, simplesmente colocar isso daqui, está implícito, atenção Brasil, está implícito que a função será dos reais nos reais, certo? Então, se a banca não disser coisa alguma, isso aqui fica implícito. Tanto o domínio quanto a imagem, conjuntos reais. Ou seja, eu posso colocar qualquer coisa no x e o resultado será um qualquer coisa. Por exemplo, y igual a x quadrado. A banca não disse coisa alguma, mas você sabe que qualquer número ao quadrado, seja ele negativo, positivo, fracionário, não interessa, será um número positivo, sempre. Então veja, o x pode ser qualquer coisa, pode ser raiz de 5, pode ser menos π elevado à sétima, pode ser menos 1/4, pode ser qualquer coisa, não tenho restrição. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esta função aqui será dos reais nos reais, certo? Veja que a banca não disse isso, mas está implícito. Agora, a banca vai lá e diz assim, 1 sobre x. Lembrem que quando eu tenho uma fração a sobre b, para ser fração, o a tem que ser menor do que b, ou seja, o a tem que ser um pedaço do b. Se o a for maior, por exemplo, 5/3 não é fração. Fração vem de fractionem, quebrado. Eu não posso ter 5/3 de alguma coisa. Eu teria que ter 3/5. Então, para ser fração, o a tem que ser menor do que b. Mas para ser uma relação, tanto faz. O a ser maior do que o b, tanto faz. Se eu tenho algo expresso na forma a sobre b, existe uma condição de existência na qual o b tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter denominador zero. Ou seja, aplicando isso na nossa função fedorenta, isto daqui não pode ser zero. Se isso daqui não pode ser zero, pode ser qualquer coisa, menos o zero. Então, a primeira coisa que você vai ver é quem é o domínio. Todos os reais menos o zero. Todos os reais menos o zero. O zero eu não posso colocar como valor do x, porque 1 sobre 0 é indefinido. Por quê? Então, vamos lá. Sabia que alguém ia perguntar isso. Alguém sempre pergunta isso. Quando você se dá ao trabalho, ou ao prazer, eu diria, de desenhar esta função 1 sobre x, você encontra uma das coisas mais lindas da Terra, que é esse desenho aqui. Certo? Veja que para zero, x igual a zero, que seria este ponto aqui do meio, eu não tenho um valor de y. Eu não consigo dizer quanto vale. Por quê? Porque não tem. Não é porque é má vontade. Não tem. Simplesmente não tem. Vamos esticar isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui também. Isso. Bem isso. Veja que eu não consigo atribuir um valor. Não tem como. Então agora eu vou contar alguns segredos. Se você tiver bastante paciência e bastante tempo, você vai fazer esse gráfico aqui, né? Sai daí.
Fica torto. Esta mesa está cada vez pior. E você consegue descobrir que nós não temos... Deixa eu deixar mais centralizado aqui. Você não consegue ter um valor de x igual a zero porque dá indefinido. Então, olha que coisa bacana. Eu tenho um valor chamado 0 mais, ou seja, um pouquinho depois do zero, ou seja, um átomo depois do zero. A curva vai dar mais infinito. Um pouquinho antes do zero, chamado 0 menos, até fazer um zero melhor, né? 0 menos, vem lá de baixo, ou seja, lá do menos infinito. Então veja que no zero não tem valor. No zero não tem definição. Eu tenho um pouquinho antes, que é menos infinito, e um pouquinho depois, que é mais infinito. Então o domínio não pode ser o zero. Quer dizer, qualquer coisa menos o zero. E olha que estranho. Esta curva verde, ela passa por duas situações estranhas que eu preciso contar para os senhores aqui. Por mais que você coloque qualquer valor, nunca esta curva vai chegar no zero. Nunca. Da maneira horizontal. E nunca vai chegar no zero falando verticalmente também. Então, olha que coisa bacana. Uma das palavras mais lindas da matemática vai ser escrita aqui. Esta curva, chegando perto do eixo y, mas não encostando, se chama assíntota. Então, nesse caso, eu tenho uma assíntota vertical, ou seja, ela não encosta no eixo y, e tenho uma assíntota horizontal também, ela não encosta no eixo x. Ou seja, se o valor de x e o valor de y nunca serão zero, eu posso dizer que tanto o domínio quanto a imagem são os reais com asterisco, ou seja, reais menos o zero. Certo? Por quê? Vamos tentar provar isso. Imagine que esse x é um valor tão pequeno que é algo como 0,000001, certo? Isso aqui é 1 vezes 10 na menos 6. 1 sobre isso dá 1 vezes 10 à sexta, ou seja, 1 milhão, certo? Se aqui for negativo, aqui vai ser negativo também. Se aqui for positivo, aqui também vai ser positivo. Certo? Então, um pouquinho antes do zero, ou seja, um número negativo muito pequeno, vai dar um número muito grande negativo, 1 milhão. Um pouquinho depois do zero, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, 0,000001. Um pouquinho depois, positivo, vai dar um número muito grande, ou seja, 1 milhão positivo. Certo? O contrário também é verdade. Ou seja, 1 sobre 1 milhão vai dar 1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, se aqui for negativo, aqui também vai ser. E se aqui for positivo, aqui também vai ser. Ou seja, o número 1 dividido por um número muito grande vai dar como resultado um número muito pequenininho. Ou seja, 1 sobre 1 milhão vai dar 1 vezes 10 a menos 6. 1 sobre 1 bilhão vai dar 1 vezes 10 a menos 9. Então, nunca vai chegar no zero, a não ser, adivinhe, lá no infinito. Como o infinito nunca chega, 1 sobre 0, 1 sobre x não é definido quando ele é zero, certo? Tudo bem. Quando o assunto for, por exemplo, raiz quadrada de x mais 2. Veja, nós temos um problema com relação às raízes de índice par. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? Este valor, ou seja, o que está embaixo da raiz, não poderá ser negativo. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Então, eu coloco uma condição de existência que x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o valor que está embaixo de uma raiz de índice par pode ser qualquer coisa, desde que seja zero ou maior do que ele. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Essa é a nossa condição de existência. Mas por que isso acontece? Porque a raiz aqui é índice par, ou seja, aqui é a raiz índice 2. Então, as raízes de índice par... Então, nós temos aqui duas situações, né? Se o n for par, o que está embaixo da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se esse índice for um índice ímpar, por exemplo, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, eu posso ter qualquer coisa. Certo? Então, devagar. Por quê? Então, não sei se você lembra, espero que sim. Raiz cúbica
de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Certo? Então, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima de número negativo existe. O que não tem é raiz quadrada. Por exemplo, quem é raiz quadrada de menos 4? Não tem nos reais. Não existe nos reais. O que eu tenho é que pedir ajuda lá para os complexos. Isso aqui vai dar 2i e menos 2i. Certo? Então, lembrem, quem é o domínio quando a função é uma raiz quadrada? Qualquer coisa, nesse caso aqui, qualquer x, desde que ele seja maior ou igual a menos 2. Se eu colocar menos 2, fica menos 2 mais 2 dá 0, raiz de 0 é 0. Se eu colocar menos 1, fica menos 1 mais 2, que dá 1, raiz de 1 é 1 e assim por diante. Agora, se eu colocar menos 3, fica menos 3 mais 2, fica menos 1, raiz de menos 1 não tem nos reais, só tem nos complexos. Certo? Também. Se a banca perguntar y igual cosseno de x. Então, bem devagar. Aqui que eu vi que deu bastante nó na cabeça do povo. Você sabe que cosseno é uma função igual ao seno do ponto de vista ciclo, uma função cíclica, ou seja, que se repete. Só que tem uma coisa engraçadinha, o cosseno começa antes. O cosseno está adiantado 90 graus. Mas eu tenho uma coisa engraçada, que eu posso tirar cosseno de qualquer coisa. Cosseno de 80, cosseno de 2000, cosseno de 1935, cosseno de menos 4.280,7. Quer dizer, o domínio é o conjunto dos reais. Certo? Então, o domínio desta função, ou seja, a função é dos reais e agora. Quem é a imagem do cosseno? Por favor, não vá falar que são os reais que eu vou dar com o cosseno na tua cara, velho. Vai falar um troço desse. Se vai falar, fale longe de mim. O cosseno tem uma coisa engraçadinha, assim como o seno também, né? Ambas, seno e cosseno, têm um limite. Elas começam em menos 1 e terminam em mais 1. Eu não tenho nenhum cosseno ou nenhum seno que ultrapasse esses valores. Então, quem é o cosseno? O cosseno começa aqui adiantado, né? Está aqui teu cosseno fedorento. Então, olha que engraçado. O cosseno varia nos limites de menos 1 até 1. Quem é a minha imagem, então? Qualquer coisa, desde que esteja entre menos 1 e 1. Claro para todos isso? Então, insistindo, a nossa imagem está no intervalo de menos 1 até mais 1. Nossa, velho. Esta mesa, nesse horário, começa a ficar engraçada. De menos 1 até mais 1. Intervalo fechado dos dois lados. Ou seja, eu posso ter qualquer valor de menos 1 até 1, qualquer coisa aqui no meio. Nunca um cosseno vai ser 2, ou 7, ou menos 92. O x pode ser qualquer coisa. Está aqui, x reais. Agora, a imagem, ou seja, isso daqui, o y, de menos 1 até 1. Eu nunca terei um valor de cosseno menor do que 1 ou maior do que mais 1. Desculpa, menor do que menos 1, desculpa, maior que mais 1. Certo? Claro para todos? Então, isso para nós é imagem de uma função. Se a banca desenhar assim, então vamos lá, mais uma. Se a banca desenhar algo assim, fazer como dizem, um gráfico bem biruta. Vou só expandir um pouco aqui, né, tia? Não dá para fazer o desenho e ficar reclamando. Ah, não, é muito pequenininho. Então, vamos lá. Bem devagar. Imagine que eu tenho um gráfico assim. Quem é o domínio, quem é a imagem? Então, veja. Domínio são os valores de x. Se você considerar, a banca pode ser que dê, né, esses valores. Então, a banca pode dizer que essa função começa no menos 5,
e termina no 8. Então eu vou pintar aqui em verde o domínio. Menos 5 até 8. Certo? Quem é a imagem do valor mínimo até o valor máximo? Ou seja, a imagem para nós vai começar aqui e vai terminar aqui. Certo? Ou seja, vamos pintar aqui em amarelo. A imagem está aqui. Certo? Então, lembrando, para nunca mais errar isso, extremamente simples. Imagem, com y, para nunca mais errar. Então, o y sempre é a imagem da função, ou seja, quais são os valores que essa função irá assumir. E x é o eixo que é paralelo ao chão. Não tem como errar. Ó. X de chão. Não tem como errar. Certo? Então, quem é a imagem aqui? Não sei. Supondo que a banca tivesse dado que este ponto aqui é menos 3 e aqui é 4 positivo. Então, quem é o domínio? O domínio são os valores de x. De menos 5 até 8. Vou colocar no lugar certo, né, tchê? Menos 5 até 8. Quem são os valores de y? Quem é a imagem? De menos 3 até o 4. Certo? Neste intervalo, não tem nenhum valor maior do que 4 e nem menor do que menos 3. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. E daí, o tópico final, onde a banca te derruba. A banca faz uma reta aqui, assim. Daí no meio do caminho, esta reta fica assim. E aqui, ai, matemática. Aqui a banca coloca uma bolinha. Supondo, então vamos lá, vamos colocar valores aqui para todo mundo falar a mesma língua. Supondo aqui, que aqui seja menos 3 no x e menos 2 no y. Aqui o x é 1, aqui o x é 4, aqui o x é 3. Então vamos colocar aqui, claro, a banca vai desenhar isso bonitinho, lá com, na escala e tudo, com papel milimetrado e tudo mais. Vou colocar um pouco mais para cima, venha, pronto, pronto, pronto. E esse quadro vem para cá também, pronto, pronto, pronto. E aqui, a mesma coisa. Pergunta quem é o domínio desta função. Então lembre, o domínio são os valores de x. Nós vamos pintar aqui em verde. Todo mundo do menos 3 até o 4. Mentira. Mentira. No 1, desculpe, tem um buraco. No 1 tem um buraco. Ó. Olha o buraco aqui. Olha o buraco. Então, existe uma descontinuidade nesta função. Então, o que é que eu tenho? Como é que eu diria o domínio? Nosso domínio será do menos 3 até o 1, aberto no 1, união aberto no 1 e fechado no 4. Ou seja, qualquer coisa de 3 negativo até 1, sem considerar o 1, junto com qualquer coisa do 1 até o 4, sem considerar o 1, de novo. Então, vamos fazer um troço reto aqui, né, velho? E eu estou escutando um cachorro latindo, e aqui é o dia inteiro. O centro é um inferno por causa disso. É cachorro latindo, gente gritando na rua, vendendo porcaria, é moto, é o imbecil da moto com o escapamento aberto. O centro é assim 24 horas por dia. Eu sempre digo, por que eu me mudei para cá? Então, lembrando, quem é o domínio? Do menos 3 até o 4, só que o 1 não entra. Existe uma descontinuidade no 1. Então, eu vou deixar isso aqui pintado em azul. Eu vou usar o crayon de novo. Eu gostei do crayon. Ó. Eu tenho uma descontinuidade no 1. Por isso que o meu domínio é dito assim. Ó. Do menos 3 até o 1, sem contar com ele. Por isso que o colchete está para fora. E do 1 até o 4, de novo, sem contar com o 1. Por isso que o colchete está para fora. Certo? E quem é a imagem? Bom, a imagem é simples, né? A imagem, vamos pintar em amarelo,
do menos 2 até o 3. Então, vamos desenhar aqui. A imagem será do menos 2, fechado nele, até o 3, fechado nele também. Só que lembrem, aí que vem o pulo do gato. Se você disser isso, se queima a fuça. Por quê? Neste ponto de descontinuidade, também eu tenho uma descontinuidade no y, supondo que isso aconteça, por exemplo, em 3 sobre 2. Então, veja, o ponto 1, 3 sobre 2, não pertence a essa função. Então, eu não posso afirmar isso daqui. Então, o que eu tenho que afirmar? Vamos lá. Do menos 2 até o 3 sobre 2, aberto no 3 sobre 2, e também união do 3 sobre 2 até o 3 fechado. Então, lembrando, eu tenho, nos dois casos, tanto no domínio quanto na imagem, problemas, né? Porque não é um conjunto contínuo, eu tenho uma função descontínua nesse caso. A descontinuidade está justamente neste ponto, chamemo-lo de ponto P. Então, o ponto P, que seria 1, 3 meios, não pertence à função. Ou seja, eu posso ter qualquer x de menos 3 a 1, só que o 1 não pode, por isso que o colchete está virado de costas para ele, está aqui, ó. E qualquer coisa a partir do 1, mas ele não pode até o 4. Ou seja, de menos 3 a 0,99999 e depois de 1,00001 até o 4. Esse é o meu domínio, que é a imagem. Do menos 2 até, veja que 3 sobre 2 é 1,5. Então, de menos 2 até 1,4999999 e depois de 1,5000001 até menos 3, até 3 positivo. Claro para todos, então cuidem. Ponto de descontinuidade causa dor de cabeça. Por isso que algumas funções são chamadas descontínuas. É o que acontece, por exemplo, com a tangente. Se você for pensar no gráfico da tangente, é um gráfico bem conhecido, bem conhecido. Não é bonito, só é conhecido. Que nem eu. Não sou bonito, mas sou relativamente conhecido. Algumas pessoas até me conhecem. Quem é a tangente? É isso daqui, ó. E veja que ela tem uma descontinuidade nos ângulos 90 e 270. Eu não tenho tangente de 90 e nem tenho tangente de 270. Claro para todo mundo isso? Então, essa função é chamada função descontínua. Tangente de 90 daria infinito. Tangente de 270 também. Claro para todos isso? Sim. Sim. Veja que, diferentemente do cosseno e do seno, que são valores bonitinhos, esses dois aqui, vou pegar o desenhar o seno junto aqui em vermelho. O seno está aqui. Ó. Não, está torto. Vamos desenhar um seno direito, né, velho? O cara está com preguiça de fazer o troço. Tá. O seno e o cosseno variam de menos 1 até 1. Só que a nossa tangente biruta varia de menos infinito até mais infinito, com pontos de descontinuidade, ocorrendo em 90 e 270 graus. Certo? Claro para todos isso? Por que 270 também? Então, eu vou contar um segredo para os senhores. Vocês devem saber disso lá, de tanto ver esse círculo trigonométrico fedorento. O que a matemática lá, principalmente da trigonometria, diz? Então, vamos lá devagar. Eu tenho esta reta. Não, fazer uma reta no lugar certo, né? Aqui. Eu tenho esta reta, que está aqui. E eu tenho esta reta aqui. Sai daí. Certo? Eu tenho 3 retas. Não estão lá muito retas, mas é que esta mesa também está ficando biruta hoje.
é aquilo. Vem morar no centro, a ver se você não fica biruta também, que nem a mesma. Certo? Então vamos lá. Agora sim. Olha que bacana. Esta reta vermelha se chama cosseno. Essa reta em pé se chama seno. E essa reta que encosta na circunferência chama-se tangente. Quando algo tangencia um objeto, ela só encosta uma vez. Por isso que se chama tangente. Então, olha que estranho. Supondo que se precisasse calcular tanto o seno, quanto o cosseno, quanto o tangente deste ângulo aqui. Então, primeira coisa, lembrem disso. Este ângulo aqui é o ângulo alfa. Quem é o seno? Bom, o seno é a projeção deste ângulo aqui, ó. Vou fazer em outra cor, né, tia? Para ficar visível. O seno é a projeção deste lado em cima do eixo dos senos. Ou seja, o seno vai ser este valor aqui, em vermelho. Isso aqui é o nosso seno. Quem é o cosseno? É a projeção disso aqui embaixo. Esse é o nosso cosseno. Em laranja. Sai daí. Não, sai daí. Sai daí. Show, sai. Tá aqui. Esse é o cosseno. Quem é a tangente? A tangente é o prolongamento, exatamente como nós fizemos, até chegar no eixo da tangente, que eu vou pintar aqui de azul. Então, a tangente é isso aqui tudo. Certo? Isso aqui é a nossa tangente. Só que se esse ângulo crescer muito, por exemplo, se ele for realmente um ângulo de 90 graus, atenção Brasil, se ele for um ângulo de 90 graus, como é que ele vai se projetar em cima da tangente? Já que os dois são paralelos? Claro, para todo mundo isso. Como é que eu vou projetar esta linha pontilhada lilás aqui no eixo da tangente, se os dois são paralelos? Se fosse 89,9, eu ia encontrar ele lá em cima, lá no infinito. Se fosse 90,01, ia encontrar lá embaixo, lá no menos infinito. Mas no 90 e no 270, que é esse ângulo aqui, eu não consigo determinar o valor. Por isso que esse gráfico é assim. Eu tenho descontinuidades, cuidem com esta palavra, em 90 graus e 270 graus. Claro para todo mundo isso? Então lembrem, nem todas as funções precisam ser contínuas. O seno e o cosseno são, é só ver o desenho, velho. Olha a curva verde e a curva vermelha, não há interrupções. Essa reta aqui tem uma interrupção exatamente no ponto x igual a 1 e y igual a 3 meios. E a tangente fedorenta tem uma interrupção em x igual a 90 ou x igual a 270. Então, dizer que todas as funções são contínuas é mentira. Certo? Voltando para a câmera, considerações finais. Troço biruta, né? Mas isso tem que ser sabido. Então, se a banca perguntar quem é o domínio do seno, do cosseno e da tangente, cuidem. Do seno e do cosseno são todos os reais. Da tangente, ângulos reais que não sejam múltiplo de 270 ou de 90, certo? Ou seja, não pode ser um número ímpar multiplicado por π sobre 2. Lembre que π, para nós, em termos de radianos, π são 180 graus. π sobre 2, então, é 90. O que eu não posso ter? Tangente de π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, ou seja, números ímpares vezes π sobre 2. Esses não têm tangente, certo? Agora, seno e cosseno, domínio qualquer coisa. Quer colocar lá 0,39 pode, menos 47.228 pode também. Agora, cuidem. Imagem de seno e cosseno estão restritas de menos 1 até 1. Só começam aqui e terminam aqui. Fica aqui a curvinha, não passa nem para cima nem para baixo, certo? Agora, tangente. Quem é a imagem? Todos os reais, certo? Então, cuidem com essas coisas. O que é desta vez, diretor? Sim, que horas são? Sim. Então tá bom. Amanhã tem mais. Então, se tiver dúvida, já sabe, mande sinal de fumaça, pombo correio, tambor, o que tiver disponível, e-mail,
Instagram, Facebook, WhatsApp, MSN e Orkut. E ICQ também. Que são ferramentas que existem ainda. Ou use aquele disco de instalação daquela empresa, né, que às vezes vinha em disquete. Não posso contar, são 3 letras, né? Aí a última é L. Os caras incomodaram muito tempo mandando CDs e disquetes, né, de instalação, de acesso à internet. Você tinha 1 hora grátis de internet. Você colocava lá, tinha uma senha, se acessava por 1 hora. Se via todos os 15 sites que tinham no Brasil. Hoje não posso dizer o que eu acho em respeito às pessoas que estão ouvindo. Mandar alguns abraços aqui, as pessoas não pediram, mas eu queria mandar. Primeiro para o Mateuzinho. O Mateuzinho gosta de algumas expressões, principalmente do aequivatio. Tenho saudades dele falando isso em sala. Mandar o imbecil da motocicleta. Exatamente. Cara, por que esta moto com esse escapamento aberto? Coisa de... já sabe, né? Coisa de retardado. Maldita hora que teve esta pandemia, porque daí muita gente foi trabalhar. Cara, arranjasse uma bicicleta, fosse a pé, não com esta moto com escapamento aberto. Moto, é uma bicicleta com motor, um troço de retardado. Então, mandar abraço para as ratazanas, elas sabem quem são. Mandar um abraço para a pessoa que me deu uma folha de abacateiro, ela sabe quem é. Sim, um abraço para a pessoa que me deu desenhinhos. Na verdade, são decalques que vêm em bala. Obrigado a ela também. A piazada que me fez usar o boné esses dias em sala. Obrigado a esse povo também. E, claro, a todos aqueles que nos aguentam. E, como diz nosso amigo jornalista Augusto Nunes, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. São quase 4 pessoas. Claro para todos, então? Tudo bem. Então, descanse. Porque o que é, meu pai? O que é agora, diretor? Mesmo horário? Tá bom. Segundo ele, amanhã a gente volta ao mesmo horário. Ou não. A gente volta sim. Volta. Volta sim. Amanhã é o mesmo horário. Volta sim. Claro para todos? Então descanse. Grande abraço. Eu vou. E amanhã eu volto. Ou não. Grande abraço. Fui!